Boa tarde aí, meus amigos, aqui é Joaquim novamente da cidade de Goiânia. Eu gostaria de falar hoje sobre a terceira carta à igreja de Pérgamo. Falei sobre a igreja de Éfeso, a igreja que perdeu o seu primeiro amor. Falei sobre a igreja de Esmirna, a igreja fiel, pobre, mas que o Senhor elogiou como sendo rico, a igreja vencedora, que venceu em meio às tribulações, embora tendo perdido todos os seus bens, seus recursos, porque o governo, o Império Romano confiscou, eles continuaram fiéis ao Senhor e assim receberam o elogio como igreja sendo rica da graça do Senhor. E agora vamos ver a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, como a localização dela, o que aconteceu na igreja de Pérgamo e por que o Senhor a chamou de trono de Satanás. Nós vamos ver, a igreja de Pérgamo, ela tinha uma cultura bem diversificada. Ela tinha uma biblioteca com cerca de 200 mil livros, perdendo somente para a cidade de Alexandria, para a biblioteca que havia em Alexandria, no Egito. Na cidade de Pérgamo, também existia uma diversidade de templos pagãos. A cidade, das 7 cidades, a que mais tinha templos pagãos é exatamente a cidade de Pérgamo. Pra vocês terem ideia, ali se praticava o culto ao imperador vivo. A primeira cidade que tinha, se praticava o culto a um imperador que ainda não tinha morrido, no caso Augusto. Então vinham pessoas de todas as partes do mundo também para adorar o imperador imperador vivo, certo? E por causa disso havia uma intensa perseguição, porque os cristãos de Pérgamo não adoravam o imperador. Eles eram fiéis ao Senhor até a morte. E vemos também que existiam vários altares a deuses pagãos, existia um templo também dedicado a Zeus, onde também vinham pessoas de todas as partes do mundo. Vocês têm ideia, o altar de Zeus no tempo do nazismo foi levado para Berlim, na Alemanha, ainda existe hoje, existe hoje no museu em Berlim. Os irmãos que quiserem ver, que já estiveram na Alemanha, sabem o que eu estou falando. E também existia também o templo dedicado a Dionísio, Deus conhecido como Deus Baco ou Deus Divino. Para vocês terem ideia, exatamente, eles se embriagavam e naquele culto a sacerdotisa, ela se prostituía pleno luz de dias com os fiéis, e assim era dedicada assim ao deus Dionísio. Para vocês terem ideia a promiscuidade que existia naquela cidade, porque ela foi chamada de altar de Satanás, né? Habitação de Satanás. E também existia também um templo dedicado também ao deus Esculápio, Deus conhecido como Deus Serpente, ou Deus da medicina, ou Deus da cura. O Deus Esculápio, as pessoas vêm de todas as partes do mundo para ir para aquele tempo a fim de serem curados. Para vocês terem ideia, os fiéis que vinham, que estavam doentes, de noite eles dormiam no templo, esperando que uma das serpentes viesse e os tocasse, e assim eles ficariam curados. Então é dentro desse clima que nós vemos aonde a igreja de Pérgamo estava, onde estava o trono de Satanás. Então, dentro desse, ela compreende também um período histórico que vai de 303, quando Constantino assume o Império Romano, vai até o ano 590, onde diz os historiadores que, na verdade foi fato, que é conhecido como a Igreja Imperial, porque a Igreja ela se uniu ao Estado. Foi exatamente também nesse período onde a Igreja Católica começou a veneração aos santos, né? A adoração a Maria, o purgatório, essas coisas todas. Então, houve exatamente uma influência do mundo idólatra para dentro dessa ramificação da igreja romana, da igreja católica. Daí que surgiram todas essas ideias, para vocês terem, nesse período foi que surgiu. Vejamos agora então o que diz o texto, para nós entrarmos, para os irmãos terem uma ideia. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem espada alguma de 2 gumes. O Senhor é o que julga, onde que tem espada de 2 gumes que pode julgar o ser humano. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Acabei de falar para os irmãos, onde está o trono de Satanás, exatamente por causa de tudo isso que eu tenho falado para os irmãos, por causa de todos esses tempos pagãos que existiam, e além do mais o culto ao imperador vivo. Então o Senhor classificou ali como o trono de Satanás. Mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Exatamente, Antipas, o Senhor dá testemunha de Antipas. Os historiadores, os teólogos, através de vastos estudos, eles chegaram à conclusão que Antipas ele foi martirizado, ele foi colocado num bezerro de bronze, colocado dentro desse bezerro de bronze, colocado dentro do fogo, até ficar flamejante, tá entendendo? Até ficar incandescente aquele bezerro de ouro. E assim ele foi cozinhado vivo dentro daquele bezerro de bronze, Antipas. E o Senhor viu tudo isso aí, tudo isso porque ele recusou adorar o imperador que se titulava um Deus. Então a igreja
primitiva, nesse aspecto de perseguição, ela não se dobrava diante dos imperadores, não se dobravam diante da idolatria. Elas eram perseverantes, elas eram persistentes. Então, Satanás, por mais que ele quisesse, o trono dele estivesse lá, mas não estava conseguindo dobrar a igreja de Pérgamo. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, induzindo-os a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos e a se prostituírem. Ora, irmãos, veja bem, então, visto que o ataque frontal de Satanás contra a igreja que culminava com a morte dos cristãos não dava efeito, muito mais, quanto mais ele matava os cristãos, mais pessoas idólatras se convertiam a Cristo. Era uma coisa incrível que estava acontecendo. Então ele mudou de estratégia, né? Afinal de contas é a serpente que enganou Adão e Eva lá no jardim do Éden, de forma sorrateira e de forma exatamente e discreta. Então ele usa também essa tática. Então ele resolve tentar contaminar a igreja na parte de dentro, atacar a igreja por dentro. E ele consegue, porque a doutrina de Balaão entra na igreja de Pérgamo, os irmãos começam a se prostituir, começam a participar dos cultos aos ídolos que havia fora, o qual eu acabei de falar. Isso estava acontecendo, estava dentro da igreja, mas também tinha o culto ao imperador. Eles iam, está entendendo? Achavam que não tinha problema nenhum. O templo, na prostituição do templo do deus bárbaro Dionísio, para se prostituir com a sacerdotisa, eles acabavam também indo e se misturando. Então a igreja estava misturada, ela foi induzida. Parte da igreja de Pérgamo, ela conseguiu se envolver com a idolatria e com a prostituição e com a doutrina de Balaão, de forma sorrateira e sutil. A serpente tinha entrado na igreja de Pérgamo e o Senhor tinha visto, eles não estavam percebendo, o anjo da igreja não estava percebendo o que estava acontecendo com alguns de seus membros. E aí o Senhor adverte, tem alguns que praticam a doutrina de Balaão contra ti, porque está acontecendo isso, você não está vendo? Então o objetivo do pastor, aquele que tem um título de pastor, que é vocacionado pastor, que não é profissional da palavra, ele tem que entender o que está acontecendo com o seu rebanho, o que é que acontece, se ela está saindo fora do aprisco, tem que haver uma certa correção. Assim tens também alguns de igual modo que seguem a doutrina dos nicolaítas. Percebe, irmão? Além de tudo isso, quer dizer, a doutrina de Balaão entrou levando o povo à idolatria e à prostituição agora dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Falei lá em Efésios, na igreja de Éfeso, que os nicolaítas são pessoas que vieram do Império Greco-Romano, um tal de Nicolau. Alguém diz que fala sobre a certa igreja que Nicolau era um dos 7 diáconos que se corrompeu. Eu discordo com essa possibilidade. Eu não acredito que tenha sido isso. Do contrário, os apóstolos teriam falado acerca desse assunto, porque quando Judas se desviou, Pedro falou que lá em Atos dos Apóstolos que Judas tinha escolhido seu próprio caminho, o caminho da perdição. Se tivesse acontecido, Pedro também teria imediatamente falado acerca desse assunto. Não, mas é um cara que veio do Império Grego-Romano com uma grande filosofia, uma grande oratória, está entendendo? Com aquelas ideias gnósticas que eu falei, então achava que podia prostituir à vontade, a ideia gnóstica é essa, porque isso não ia refletir na alma do homem, tá entendendo? A alma era intocável, a parte espiritual era santa, era pura, mas o corpo não prestava para nada, o corpo era impuro. Então, a filosofia grega era isso, que o espírito estava sepultado dentro de um corpo. Então, somente quando o corpo sucumbisse é que o espírito seria livre. Essa é a ideia, mais ou menos. E o Senhor está repreendendo as obras dos nicolaítas. E o Senhor repreendeu exatamente na igreja de Éfeso, elogiou, porque eles foram expulsos dentro da igreja de Éfeso. Os apóstolos, os discípulos de Paulo, Timóteo, ou Áquila e Priscila expulsaram esses elementos nicolaítas que tentaram entrar dentro da igreja. Eles não conseguiram entrar na igreja de Éfeso. No entanto, na igreja de Pérgamo, eles conseguiram entrar tanto a doutrina de Balaão quanto a doutrina dos nicolaítas. Então a coisa estava feia. A coisa estava feia mesmo. E não era fácil. E o Senhor estava vendo tudo aquilo, estava sentindo nojo. E pediu que João gentilmente enviasse carta ao anjo daquela igreja para que ele visse o que estava acontecendo e tirasse aquele mal. Porque se eles não se arrependessem, ele diz mais, porque se não te arrependeres, arrepende-se, ou se não virei a ti, em breve contra eles batalharei com a espada da minha boca. Percebe? Então o Senhor vem exatamente como juiz. Eu virei com a espada da minha boca, a espada do juízo. O Senhor está dizendo, não estava perdoando essa atitude que estava acontecendo. Então o Senhor usou de um certo rigor aqui contra essa igreja para que ela
se retratasse, para que ela retornasse ao Senhor. O Senhor não queria que os seus membros se perdessem, que os fiéis se contaminassem. Queria que eles se retratassem, e o anjo daquela igreja tinha por obrigação de trazer o rebanho à santidade, trazer o rebanho de volta à palavra do Senhor e rejeitar essas imundícias que vinham do Império Romano. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o maná escondido e lhe darei uma pedra branca. Ao que vencer, lhe darei um maná escondido. Esse maná, nós vemos que quando Moisés, quando o Senhor mandou o maná para o povo no deserto, para substituir o pão do Egito, Deus mandou que Moisés pegasse o maná e colocasse dentro da arca. Então, foi escondido o maná dentro da arca, está dizendo, e essa arca, depois que, até os dias de Jeremias, o maná que estava escondido dentro da arca, a arca foi escondida, o maná que estava dentro da arca foi conservado, está dizendo, e até os dias de hoje não sabemos onde está a arca com esse maná. Mas o Senhor, exatamente nos últimos dias, quando a igreja vencedora, ela vai desfrutar, ela vai saber, ela vai ver esse maná, o Senhor vai dar esse maná para ela. O maná é o alimento espiritual que veio dos céus para o povo hebreu no Egito. Entende, meus queridos e amigos? E lhe darei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Essa pedra branca era usada pelos sacerdotes, né? Era o Turim e o Umim. Para quando eles consultavam o Senhor, tinha essa pedra branca. Ou então também, quando o Senhor pode usar também a questão dos soldados que tinham se rebelado no Império, e que eles foram julgados. Então o juiz pegava um saquinho com pedras pretas e pedras brancas, não? Então davam uma segunda chance a esses soldados sobreviventes que se acovardaram na batalha. Então, se eles escolhessem a pedra branca, eles seriam absolvidos da sua culpa e voltariam a fazer parte do exército romano. Mas se pegassem a pedra preta, então eles seriam exterminados imediatamente. E assim mesmo, a palavra que o Senhor dá é o seguinte: o Senhor nos dará um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. A palavra do Senhor é que sempre no final das cartas o Senhor está dando, o Senhor falou, comerá da árvore da vida, receberá a coroa da vida. Agora aqui nós vemos que o Senhor oferece o maná, ele oferece para você uma pedra branca, porque o Senhor quer oferecer o melhor para o seu povo. Então, meus amigos e irmãos, vamos buscar o Senhor, vamos tomar essa carta como exemplo para não nos contaminarmos. Você da igreja, se tem entrado dentro da sua igreja essas doutrinas de Balaão, essa doutrina dos nicolaítas, com prostituição, com idolatria, então conserva a sua igreja, traga a sua igreja a santificação, porque o Senhor vai cobrar. Ao Senhor existe santificação. Todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, Paulo escreve a Timóteo, sofrerão maiores perseguições por causa da palavra do Senhor. Então vamos buscar o Senhor enquanto podemos achar, e vamos buscar, e vamos nos retratar, e vamos buscar a santidade de Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim fica essa reflexão sobre a igreja de Pérgamo, para nós tomarmos como exemplo. A graça do Senhor seja com todos os irmãos nessa tarde.